Olá a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao canal Conexões Treino. Me chamo Rosane Santos, sou terapeuta holística e hoje vamos falar sobre a incrível vida de Elon Musk, que é a figurinha da vez, certo? Mas antes de falarmos de Elon, quem é Elon Musk, vamos curtir esse vídeo, comentar, compartilhar. E para você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, certo? Então hoje vamos falar sobre a incrível vida de Elon Musk. Elon Musk nasceu na Pretória, na África do Sul, em 1971, filho de Maya e Elon Musk. Elon era o filho mais velho do casal, que ainda depois teria Kimball, que nasceu em 1972, e a caçula Tosca, em 1974. Hiro, o pai de Elon Musk, era um bem-sucedido engenheiro, eletromecânico, piloto e marinheiro. Contudo, como pai, era emocionalmente abusivo e duro com seus filhos. Já a May, a mãe do Elon, a mãe do jovem gênio, tornou-se modelo aos 15 anos, profissão que exerce até hoje, aos 73 anos, tanto nas passarelas como em editoriais, bem como nas maiores revistas de moda do mundo, tais como a Vogue e Time. Além disso, Maya dirige seu próprio negócio de nutrição há mais de 4 décadas em 8 cidades e 3 países. Então, Elon, filho de peixe, peixinho é. Musk teve uma infância conturbada. Além da separação dos seus pais, que aconteceu lá aos 10 anos, sofria com episódios recorrentes de bullying, sem mencionar as suras que eram constantes, de modo que em uma determinada ocasião apanhou tanto que desmaiou e foi levado ao hospital. Então, esses episódios fizeram com que Elon fosse uma criança tímida e introspectiva, que se refugiava nos livros para fugir da sua realidade, nada amigável. Esses episódios realmente transformaram a vida do Elon. Elon Musk era uma criança sedenta por conhecimento. Aos 8 anos de idade, em 1979, já tinha lido toda a enciclopédia britânica e completado um curso de informática de 6 meses em 3 dias. Aprendeu a programar sozinho e era fissurado em livros de ficção científica. Uma das melhores leituras que teve, segundo ele mesmo, foi o Guia do Mochileiro da Galáxia. Adiante, lá em 1983, quando ele tinha 12 anos de idade, Musk colocou em prática o que aprendeu no curso de informática e criou um game temático do espaço, o Blaster. O código-fonte do jogo foi publicado numa reconhecida revista sul-africana e depois foi vendido por $500. Aí vai nascendo uma estrela. A paixão por games, mesclada ao espírito empreendedor, não pararam ali. Aos 16 anos, em 1987, ele e o irmão Kimball quase abriram um fliperama, perto da escola onde estudava. Ele já tinha o contrato do aluguel e os fornecedores na mão, mas os pais da dupla se recusaram a dar a permissão legal para que o negócio virasse realidade. Por essa razão, o fliperama dos Musk não saiu do papel. Para ver como é incrível a mente dele, né? Desde jovem. Então, na faculdade, com 18 anos, em 1989, ele abandonou a África do Sul, já que não possuía expectativas para o seu futuro, e foi estudar física e economia no Canadá.
aproveitando da cidadania canadense sua mãe. Então, no fundo, a intenção era facilitar sua ida definitiva para os Estados Unidos. Em 1992, já com 21 anos, depois de passar quase 3 anos no Canadá, Musk finalmente se transferiu para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Porque precisava de dinheiro para bancar os seus estudos. Musk transformou a casa onde ele morava numa balada. Ele e um amigo alugaram uma casa de 10 quartos e nos finais de semana o local era o ponto de fluxo de jovens universitários. Então o custo de entrada era de $5 e em apenas uma noite conseguiam pagar pelo aluguel da casa. Então os miseráveis foram gênios. Em 1995, já aos 24 anos, Musk mudou-se para a Califórnia para começar um doutorado em física aplicada à ciência dos materiais na Universidade de Stanford. Nesse mesmo ano, Musk ocorria o boom das empresas. Então, 48 horas após ele ter se matriculado, Elon Musk largou Stanford para empreender com esse mercado aparentemente gigantesco que estava surgindo na internet. O empreendedorismo. Musk e seu irmão Kimball fundaram a Global Link, uma empresa que fornecia naquela época uma espécie de guia virtual de atrações da cidade, um conceito ridículo de comum hoje, mas inovador 2 décadas atrás. Logo, websites recém-criados, como The New York Times, usufruíam dos serviços da Global Link, posteriormente rebatizada de Zip2. Em 1999, 4 anos depois de começar a sua primeira empresa, enquanto o mundo vivia a bolha .com, a gigante de produtos e serviços Compaq comprou a empresa dos irmãos Musk por $307 milhões. A parte de Elon no acordo foi de 22 milhões. Nesse ano, Musk usou 12 milhões da venda da Zip2 para cofundar a X.com, empresa de pagamentos e transferências financeiras, e 1 milhão para comprar uma edição limitada de uma McLaren. Eu nem julgo, né? É um gênio. No ano 2000, a X.com se fundiu com a Conginity, sua principal concorrente. Então se deu origem ao PayPal, serviço de transferência de dinheiro online. Elon se casou com Justine, a sua namorada, desde a época lá da faculdade no Canadá. Em 2002, a eBay comprou a PayPal por 1,5 bilhões. Então, aos 31 anos de idade, ao vender a sua participação, o patrimônio de Elon foi de 22 milhões iniciais para 180 milhões. Elon começou a idealizar o Mars Oasis, projeto que objetivava instalar uma estufa experimental em Marte e tentar cultivar alimentos no árido e tóxico solo marciano. Para tanto, ele precisava adquirir um míssil balístico intercontinental russo a um preço acessível, se possível, um modelo usado, já que este seria mais barato. Quem nunca precisou de um não na vida, não é mesmo? Plano ousado. A princípio, a ideia era excêntrica, mesmo para os padrões de Musk. Em outubro de 2001, ele viajou para a Rússia para reuniões com empresas que já haviam construído sondas para o governo soviético.
Mas Musk não teve sucesso nas negociações. A decepção não o fez desistir. E ele pensou: se não há uma solução disponível, criarei essa solução. No voo saindo de Moscou, Elon pensou que já que os russos não queriam vender os foguetes, ele mesmo iria fazer os seus. Calculou que as matérias-primas para construir um foguete eram apenas 3% do preço de venda. E assim, com o investimento de 100 milhões em 2002, nasceu a SpaceX, Space Exploration Technology. Musk idealizava fazer foguetes reutilizáveis para reduzir seus custos de produção, possibilitando assim a realização de viagens em massa para o espaço e, acima de tudo, colonizar Marte e fazer parte da espécie humana, uma espécie multiplanetária. Então, em 2004, enquanto os engenheiros da SpaceX trabalhavam na criação do seu primeiro foguete, a Tesla Motors, pioneira na fabricação de carros movidos a bateria, chamou a atenção de Elon, pois, apesar de ter um arranque superior a carros movidos a gasolina, os modelos não eram sexys. Inclinado, então, a fazer parte da missão da Tesla de acelerar a transição para o uso de transporte sustentável, Elon Musk fez um aporte de 6,5 milhões na empresa, em paralelo ao seu negócio de foguetes, e se tornou um dos principais acionistas da fabricante de carros elétricos. No ano de 2006, a Tesla apresentou seu primeiro carro, o Roadster, não sei se é assim que se pronuncia, que tinha uma autonomia de 394 quilômetros, com uma única carga e custava 10 mil. No primeiro dia de pré-venda, a empresa conseguiu vender 100 carros. O diferencial era que era sexy e tinha uma arrancada digna de supercarros. Dentre os primeiros compradores estava o astro de Hollywood, Leonardo DiCaprio. Os fracassos de Elon. A SpaceX havia finalizado seu primeiro foguete em 2006. Batizado então de Falcon 1. Na primeira tentativa de lançamento, a criação decolou e subiu constantemente até meio minuto, mas o combustível havia vazado, o que resultou em pedaços do Falcon 1 caindo de volta à Terra. Enquanto isto, no ano seguinte, em 2007, o CEO e um dos fundadores da Tesla, Martin Eberhard, que havia prometido entregar os 100 primeiros carros, enfrentava uma série de problemas de gestão, o que fez com que ele empurrasse a data da entrega para frente. A situação gerou uma grave crise financeira, resultando na expulsão de Martin, agora comandada por seu maior investidor, Elon Musk. No mesmo ano, ele assumiu o comando da Tesla. Musk acompanhou o segundo lançamento de Falcon 1 para a SpaceX. O foguete conseguiu então ficar 5 minutos no ar, mas no estágio de separação, uma oscilação do motor fez com que o foguete explodisse. Ou seja, mais um fracasso para a SpaceX. Em 2008, o carro começou a ser entregue, mas a Tesla estava passando por muitas dificuldades de produção e financeiras. A Tesla tinha menos de 10 milhões em caixa e tudo indicava que estava à beira da falência. Mas 2008 ainda teria grandes acontecimentos. A terceira tentativa de decolar o Falcon 1 foi outro fracasso. A quantidade do tempo dedicado aos dois negócios impactou o seu casamento. Assim, em setembro, Justine anunciou o divórcio. A vida de Musk naquele momento estava em ruínas. Só seria possível mais um lançamento para a SpaceX.
Então Musk, que costumava colocar grana do próprio bolso em suas empresas, já tinha investido 100 milhões na SpaceX e outros 70 milhões de dólares, né, na Tesla, os quais já tinham ido praticamente embora rodando as suas operações. Assim, ele declarou estar enfrentando um grande dilema. Se eu dividisse o dinheiro, talvez os dois morressem. Se eu desse o dinheiro para apenas uma empresa, a probabilidade de sobreviver era maior. Mas então significaria morte certa para outra empresa. Então Musk vendeu os ativos que tinha, terrenos, propriedades, e conseguiu levantar aí 20 milhões do seu próprio dinheiro. E por conseguinte, acabou dividindo entre as duas empresas. E o milagre aconteceu. Eis que em setembro uma nova tentativa e o lançamento do foguete da SpaceX foi um sucesso. Pela primeira vez, a SpaceX tinha conseguido colocar um foguete em órbita, mas isso não queria dizer que estava tudo certo. A SpaceX não tinha mais dinheiro para fazer nenhum outro lançamento. Se um milagre não acontecesse, a SpaceX tinha acabado. Além disso, a Tesla também parecia que não ia sobreviver. O milagre ele veio 2 dias antes do Natal. 3 meses depois do lançamento bem-sucedido, a NASA fechou com a SpaceX um contrato de 1,6 bilhões de dólares para levar carga em órbita, e Elon ficou tão feliz que mudou a senha do seu próprio computador para I Love NASA. E a SpaceX não parou mais. Em 2012, a espaçonave Dragon foi o primeiro veículo comercial a entregar carga na Estação Espacial Internacional e voltar à Terra. Em 2015, a SpaceX foi a primeira empresa a aterrissar e reutilizar o mesmo foguete. Já em 2018, junto da Tesla, enviou um carro para o espaço, tripulado com um boneco vestido de astronauta. Gente, acho incrível essa história. Imagina, tá lá o carro, lá no espaço com um boneco. Então, com o valor de mercado, né, atualmente em 100 bilhões, a SpaceX é a segunda companhia de capital fechado mais valiosa do mundo. Já a Tesla deixou de produzir o antigo carro, né, aquele comprado pelo Leonardo DiCaprio, contudo, há uma variedade de modelos mais sexys, mais potentes e mais acessíveis. Enfim, o sucesso da SpaceX e da Tesla não restringiu o homem. Nesse meio tempo, Musk foi se tornando acionista de diversas outras iniciativas e até mesmo dando início a algumas que ele acreditava ser importantes para o mundo. Então, novos negócios. Em 2013, Elon Musk apresentou o Hyperloop, transporte de alta velocidade que consiste em um tubo de baixa pressão com cápsulas transportadas a grandes velocidades. Como resultado, a possibilidade de viajar a alta velocidade aí a cerca de 1.200 km por hora. Então, o rei dos negócios também é vice-presidente da OpenAI, uma instituição sem fins lucrativos de pesquisa em inteligência artificial, a IA, que em síntese tem como objetivo promover e desenvolver a amigável de forma a beneficiar a humanidade como um todo. Em suma, Musk acredita que a inteligência artificial é a maior ameaça para a sobrevivência da raça humana. Ao disponibilizar a todos, a OpenAI quer contrariar grandes corporações que podem ganhar muito poder aí ao possuir sistemas de superinteligências dedicados aos lucros, bem como aos governos que podem usar a AI para ganhar poder e até oprimir os seus cidadãos. Portanto, o plano de Musk é neutralizar a concentração do poder.
Posteriormente, informado com o trânsito de Los Angeles, lançou em 2016 a The Boring Company, com o objetivo de criar um sistema de transporte debaixo da terra. Desse modo, Elon passou a ser uma marca tão poderosa quanto a de grandes empresas. O marketing pessoal é uma ferramenta que faz com que Musk opte por não gastar dinheiro algum com publicidade. Ele com certeza não precisa. Em 2019, a Tesla anunciou liderar todas as patentes de seus veículos gratuitamente na internet para os concorrentes que quiserem usar sua tecnologia em carros elétricos com o fim de combater o aquecimento global. Isso foi uma ação que sustentou a missão da Tesla de acelerar a transição para o uso da energia sustentável. Mas não foi só isso. A ação de Musk foi, na verdade, uma jogada de marketing. Ora, vejam só, quem diria, né? Casamentos, filhos, fortuna. Então, sobre a sua vida amorosa, 2 meses depois do divórcio de Justine, Musk conheceu Taluah Riley, uma atriz com quem chegou a se casar em 2010 e se divorciar em 2012. Seria apenas um relacionamento que não deu certo se não fosse o fato que em 2013 eles se casaram novamente. Mas também se divorciaram novamente em 2016. O bilionário também namorou a cantora Grimes, com quem teve o seu filho. O integrante foi a escolha de nome que o casal deu a pequeno Musk, que é um nome bem estranho, é XEA-12. Por fim, atualmente Elon Musk é o homem mais rico do mundo e seu patrimônio total estimado em mais de 288 bilhões. Não é à toa que ele tem levado do título de Tony Stark, o Homem de Ferro, da vida real. Para o futuro, Musk pretende pendurar as suas botas de empreendedor e se aposentar em Marte, o planeta vermelho. Sim, é verdade. Em uma entrevista conduzida em março de 2018, ele disse: "Eu vou se tiver a garantia que a SpaceX continuará sem mim. Já disse que quero morrer em Marte, mas não durante o impacto." E por último, mas não menos importante, o seu feito mais recente foi a compra do Twitter por 44 bilhões. Crenças como empreendedor no que Elon Musk acredita, será? Em 2013, Elon Musk participou de uma entrevista para o TED Talks e já na época revelou seus projetos visionários que já são realidade nos dias atuais, bem como a maneira como enxerga suas crenças como empreendedor. Logo, então, quem é Elon Musk? Por então ensino superior, né? Quem é Elon Musk? Qual é a história? Formação de crenças. Então, carros elétricos com direção autônoma, ruas e avenidas subterrâneas com trânsito rápido, viagens espaciais de final de semana e de uma ponta a outra de um país continental via terrestre em pouco mais de meia hora. Tudo isso tem a ver com Elon Musk, uma das maiores personalidades empreendedoras e multimilionárias do século XXI. Parece loucura? Se você pensa em ser empreendedor, se inspira em Elon Musk, né? Ele tem uma carreira maravilhosa. Então, essa infância do Elon Musk foi que levou ele a se tornar um dos homens mais ricos e influentes do mundo. A preocupação ambiental e olhar para o futuro, principais habilidades, né? Crenças como empreendedor. Então, Musk se transformou em uma celebridade mundial ao tornar-se milionário antes dos 30 anos, tendo então atualmente um patrimônio estimado de 151 bilhões de dólares, segundo o ranking da Forbes. Porém, seu legado ainda está em construção, vai muito além da sua fortuna. Ele é pioneiro, quebrador de paradigmas. Musk sempre pensou à frente do seu tempo e literalmente aposta todas as suas moedas, todas as suas fichas e inovações tecnológicas que visam muito além
do enriquecimento pessoal, o desenvolvimento coletivo da humanidade. Então, assim, eu vejo que ele tem uma preocupação realmente com o total da humanidade, trazer melhoras para a humanidade. Então, outra empreitada de Musk também foi no ramo bancário, criado com a X.com, um dos primeiros bancos digitais do mundo, que foi em 1999. E isso foi algo incrível, gente. Isso é fantástico. Então, esse garoto, que aos 10 anos de idade, ao ler, né, uma revista sobre computadores, descobriu que os jogos eram criados a partir de códigos de programação, e extasiado com esse novo mundo, ele resolveu, né, fazer um jogo. E o garoto então passou a economizar a sua mesada para adquirir o tão desejado bem. E quando o conquistou, o aparelho vinha acompanhado de um curso de programações de 6 meses. E ele completou esse curso em 72 horas sem dormir, aprendendo a programar sozinho. Isso é incrível, sabe? Poucas pessoas são assim como o Elon, que tem essa loucura de aprender e de botar em ação. Então é para o alto e avante, com uma fortuna como essa e ainda extremamente jovem, uma pessoa comum não pensaria muito em se aposentar e apenas curtir a vida sem preocupações, sem trabalho. Porém, né, o Elon é diferente. Ele não é uma pessoa comum. O empreendedor sempre falou abertamente sobre suas preocupações com os rumos da humanidade, considerando começar o movimento de povoar outros planetas com populações humanas, iniciando com a instalação de uma estufa no solo do planeta Marte. Se hoje em dia muitas pessoas podem considerar essa ideia um tanto quanto absurda, mesmo estando nós no caminho de concretizá-la. Imagina lá nos inícios do ano 2000. Aí era louco total, né? Mas o absurdo nunca foi uma barreira para Musk, que em 2001 passou a tentar negociar com fornecedores russos, né? Então você veja como ele é para frente. Também ele tem a outra empreitada aí, que é a Neuralink, né? Que traz aí o chip que é implantado no cérebro, que, segundo ele, é para ajudar aquelas pessoas que têm problemas motores, que não mexe mais alguma coisa, tem Alzheimer, tem várias situações aí que, no caso, na menção dele, esse chip iria ajudar a ajustar essas situações e a pessoa levaria uma vida normal. Também ele tem uma preocupação ambiental e olha para o futuro. Em 2021, Elon Musk foi considerado a pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna avaliada naquele momento em 190 bilhões de dólares. Ao saber da notícia, por meio de um tweet, sua resposta foi: que estranho. Bom, de volta ao trabalho. Porque o Elon, né, inventou. A declaração para muitas pessoas pode soar como arrogante ou revelar uma persona obsessiva de Musk com o trabalho. E claro, assim como toda pessoa, ele também gosta de ser considerado um grande mente dos nossos tempos, ser uma grande celebridade para ter os holofotes virados para si. Porém, Musk também sempre demonstrou uma grande preocupação com os rumos da humanidade e principalmente com a sua autodestruição. Por isso, por mais excêntricos e futuristas que seus projetos então possam parecer, a sua visão está sempre voltada com o desenvolvimento dessas tecnologias para poder contribuir para o desenvolvimento da humanidade e preservação do meio ambiente.
Então, ali a ideia de povoar Marte por meio da SpaceX, para muito além de parecer um roteiro de filme de ficção espacial, tem como propósito, na verdade, preservar a vida humana em outro lugar da galáxia, caso qualquer catástrofe aconteça na Terra. Algo realmente levado a sério por Elon Musk. A aposta na Tesla, por sua vez, se deu pela preocupação com a grande produção e emissão de gases poluentes causado pelos carros de combustível fóssil, empreendedor, então, na produção de carros elétricos de energia limpa. A direção autônoma, por sua vez, também é uma aposta para a preservação da vida humana, melhoria na qualidade de vida e geração de renda para as pessoas. Com a aplicação dessa inteligência nos carros, seriam reduzidos os acidentes automobilísticos causados por falhas humanas, bem como os donos de carros próprios poderiam alugá-los sem suas presenças nas viagens, investindo suas horas livres em outras tarefas. E também por falar ali em energia limpa e locomoção, outra aposta de Musk agora para transporte coletivo é o Hyperloop, um trem ultra rápido, movido a levitação magnética e vácuo, que promete fazer viagens continentais em questão de pouco mais de meia hora. Não bastando isso, também criou a The Boring Company, uma empresa destinada ao desenvolvimento de transportes subterrâneos de pessoas e cargas, desafogando os trânsitos das grandes cidades. Outra aposta de Musk foi na SolarCity, empresa de energia solar criada por seus primos, que teve seu aporte inicial de 10 milhões de dólares e que chegou a conquistar 40% do market share dos Estados Unidos. Elon Musk SolarCity. Musk acredita, porém, que o desenvolvimento de tecnologias precisa ser feito de forma responsável, principalmente tratando-se da inteligência artificial, um tema que lida com grande preocupação. O visionário acredita que a AI pode substituir o ser humano, mas sabe que seu desenvolvimento é algo inevitável. Por isso, Musk criou a OpenAI, uma instituição voltada a contribuir com esse desenvolvimento, mas de maneira ética e segura. Musk alerta, porém, que as chances de criar uma AI realmente segura é de 5% a 10%. Por esse grande receio, ele acredita que o meio para contornar o controle da AI sobre a humanidade seja aprimorar as tecnologias aplicadas ao corpo humano, transformando o ser humano em cyborgs, sofisticando as habilidades mentais e físicas naturais através da tecnologia. Por isso, então, ele criou a Neuralink, uma empresa que já realiza o desenvolvimento de chips aplicados ao cérebro humano para sua comunicação com máquinas por meio do pensamento, bem como para solucionar problemas neurológicos como a paralisia motora e outras situações. Você também pode ver que é curioso tudo isso, porque ele busca sempre o novo, e o novo sempre é desafiador, ainda mais quando saímos da nossa zona de conforto. Mas para ele isso não é problema. Então, olhando, porém, para a trajetória de Musk, observamos que suas aventuras por áreas completamente diferentes foram movidas pela curiosidade. Então, por exemplo, Musk nunca entendeu nada sobre foguetes e população interplanetária. Porém, o seu desejo de realizar aquilo que acredita, atrelado à curiosidade, o fez ir atrás de conhecimento, resultando na SpaceX. Ele é um sonhador. E por falar em realizar o que se acredita, nada nos move mais do que nossos sonhos, o que não foi e é diferente para Elon Musk. E não falamos apenas dos sonhos grandes de Musk, como a preservação da vida humana, mas desde pequeno empreendedor já sonhava. Então, lá no começo da vida dele, o sonho dele, o exemplo dele é a história da aquisição do seu primeiro computador. E ele mesmo fala: não tenho medo de me expor, nem de tentar. E desta mesma história, tiramos também todo exemplo do seu perfil. Não ter medo de tentar. É o que nós deveríamos também fazer. Nunca tenha medo de tentar. Se você não tentar, você não vai saber se vai dar certo.
Porque se Musk não tivesse tentado, não teria sequer programado seu primeiro jogo, dando início ao seu encanto pela tecnologia. Também não podemos deixar de citar a exposição de seus medos. Sim, o Elon Musk também é um ser humano como nós e também tem seus receios e inseguranças. Porém, apesar de eles nos tornarem humanos, é preciso utilizá-los como válvula de motivação e não de autotravamento. Então, devorar livros desde a infância, Musk sempre teve os livros como seus grandes companheiros. Inclusive, pela leitura do Senhor dos Anéis, que o empreendedor se identificou na missão de salvar o mundo. Vejam o que um livro pode fazer na vida da pessoa. A leitura é muito importante. Musk sempre declarou que grande parte de sua formação veio desses companheiros desde a sua infância. Fui criado por livros e depois por meus pais. Então é assim, é tudo muito incrível isso aí. Como o Elon Musk é uma pessoa para frente, uma pessoa que não tem medo, que vai lá, pega e faz, né? Então é assim, agora ele é o dono do Twitter, né? E está preocupado com a liberdade no mundo. Quando ele comprou o Twitter, ele já deixou bem claro que o Twitter seria uma rede de internet que seria livre, para ter a expressão, para poder se expressar sem ter bloqueios. Então agora ele está nessa grande empreitada, aonde colocou tudo à mostra aí naqueles documentos, do Twitter lá, que é o X atualmente, Então colocou tudo aí à disposição, tudo que estava acontecendo para que todo mundo soubesse e para que a liberdade no Brasil seja encontrada, seja restabelecida. E ele disse numa entrevista, que tudo que ele começa, ele vai até o fim. Eu não desisto, nunca. E eu acho que a gente tem que pegar partes da história do Elon Musk para nós, que a gente deve levar a nossa vida num propósito assim, Não começar as coisas e não terminar. Vamos começar as coisas e vamos até o fim. Porque se nós desistirmos, nós nunca vamos saber como que vai ser lá na frente. Então precisamos sim tentar e tentar mais uma vez e tentar mais uma vez. Uma hora vai dar certo. E se não for para dar certo, no meio do caminho você vai encontrar outra coisa para você fazer, que vai dar certo. Vai te levar à vitória lá na frente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço desculpa a certas palavras que eu não consegui falar, pronunciar, porque eu sou uma pessoa simples, Mas eu tentei passar para vocês um pouco do quanto é incrível a vida do Elon Musk, de como ele é uma pessoa, incrível. Não tem outra palavra para descrever o Elon Musk. Peço para que vocês deixem seu joinha nesse vídeo, comente, compartilhe. E também, para você que está chegando nesse canal, que é a primeira vez, gostou, se inscreva no nosso canal, porque assim a gente vai se conhecendo melhor. E toda vez que eu estiver colocando um vídeo novo no YouTube, você vai estar recebendo a sua notificação. Ative o sininho, certo? Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Namastê.